Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com essa canção novamente. Nós vamos ter nosso momento de oferta. Nós vamos ter nosso momento de dízimo. E tão maravilhoso, né? Quando o Espírito Santo vai confirmando aquilo que Ele colocou no coração da gente para compartilhar como palavra. E essa canção já confirmou. Na sexta-feira, quando a Adriana pregava, eu sempre peço uma direção de Deus para aquilo que eu vou ministrar. E na sexta-feira, a Adriana usou uma palavra específica que trouxe paz ao meu coração em cima daquilo que eu ia ministrar. E essa canção, então, meu Deus. E olha que a gente não cantava fazia muito tempo. Então eu louvo a Deus pela direção do Espírito Santo em todas as coisas. E enquanto nós formos dizimar e ofertar, você que está aí em casa, se você ainda não compartilhou essa live, compartilha, meu amado, meu querido. Se você ainda não dizimou, se você ainda não ofertou, está aí o banco, está aí tudo certinho para você fazer sua parte diante de Deus. A palavra que nós vamos compartilhar nesta noite, meu Deus, tem tanta coisa que a gente poderia falar. E uma das coisas que fala, nós vamos falar sobre o sumo sacerdote, vamos falar sobre, nós vamos ver no livro de Hebreus e vamos ver lá no Velho Testamento, e uma das coisas que era feita na consagração do sumo sacerdote, eram as ofertas. E às vezes a gente se esquece, às vezes a gente diz, olha, eu sou fiel, e eu dizimo todo mês, mas a gente acaba se esquecendo, né? Que a nossa oferta também é bíblica. Então faça a sua parte diante do Senhor. Hoje é um culto de ceia. Se você ainda não fez, que está aí na sua casa, faça em nome do Senhor Jesus. Vamos adorar então enquanto você faz isso, enquanto você traz no gasofilácio. Vamos cantar novamente essa canção? Alguém me ajuda trazendo minhas coisas? Éder, por favor. Glória a Deus. Preste bem atenção no que diz a letra dessa música. Glória a Deus. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito,
as mulheres. Vamos cantar para o Senhor. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Oh, aleluia. O Senhor merece ser exaltado. Ele merece ser exaltado. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês. Tem sido tanta bênção na nossa vida. Os músicos, pessoal da mídia, todo o pessoal que trabalha, né? Intercessão, ornamentação, pessoal do diaconato, todos que têm trabalhado, que Deus abençoe. Queridos, o pastor está operado, né? Vocês já vão sentar já já. Só vamos orar consagrando ao Senhor. Ah, vem cá, Ricardo, vem cá, vem cá. Ele ora por nós. Ora pelos dízimos e as ofertas, depois eu falo do pastor. Vamos orar? Amém, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia na tua casa, Pai. Sabemos que muitos queriam estar aqui, Senhor, presente, Senhor, mas não tiveram oportunidade, Senhor. E nós que estamos aqui, Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deu esse privilégio, Pai. E que o Senhor venha, Senhor, abençoar aqueles que cumprem com a tua palavra, que são fiéis, Senhor, que nos dízimos e nas ofertas, Pai. Que o Senhor venha, Senhor, recompensá-los abundantemente, Pai. Que eles possam provar e ver, Senhor, o que o Senhor pode fazer na vida deles, Senhor, através da obediência à tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, consagramos, Senhor, todos os dízimos e as ofertas, Pai. Amém. Deus abençoe. O pastor está operado, né? Acho que a maioria aqui já sabe, pessoal aí que está assistindo. Ele está lá em casa,
Meu Deus, como é duro segurar o homem, como é difícil, porque quer, né, o terceiro dia de cirurgia, ele já estava fazendo live. E eu quero falar uma coisa, se você não assiste as lives dele, eu gostaria que você fosse lá no Face dele ou no da igreja e assistisse. Essa semana, Deus deu uma palavra para ele que eu fiquei assim muito impactada. Inclusive, Deus deu uma mensagem. Ele fez uma live, mas Deus deu uma mensagem para ele que eu acredito que ele vai estar compartilhando na hora certa. Mas eu fiquei muito impressionada com uma palavra que Deus deu para ele. E essa palavra, Deus fala com ele a respeito, como que é? Estava ali, agora mesmo, lembrando, sobre o selo e o chip. Sobre o chip e o selo. O chip e o selo, né? Aí ele fala do chip, principalmente, olha, o chip. Quer sentar, senta, vai. Depois a gente vai ler a palavra, mas só não conversa. Esses dias até na escola bíblica, eu falei algumas coisas sobre o celular, né, ou a internet, essa coisa tão avançada, né, que é a internet. E eu estava falando sobre esse www, que hoje é tão veloz, né? Sabe? Quando você vai lá e digita www, isso é muito interessante, se a gente for estudar sobre ele, o que significa no hebraico. Uma vez eu estava até com, acho que foi com a Sil que eu estava conversando, que quando eu cheguei lá em Israel, eu estava pensando a respeito disso, quando eu cheguei no monte, lá no vale de Armagedon, do Armagedon, e eu ficava pensando, né? O Trovó mesmo citou aqui que a palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará, um dia todo joelho confessará que Ele é o Senhor, um dia todo olho o verá, né? E eu ficava pensando, como que vai ser isso? Como que vai ser esse último dia que o Senhor virá? A igreja já vai estar arrebatada. Vai ser a última batalha, a batalha de Armagedon. Como que vai ser isso? Como que vai ser? Como que todo olho verá? Gente, é muito sério tudo isso, né? Como que todo olho verá? E aí, lá naquele dia, o Senhor falou comigo a respeito, eu pensando, eu falei, puxa vida, hoje nós temos a internet, nós temos algo que, isso aqui, o celular mesmo pode filmar e o mundo inteiro pode ver. E aí, veio tantas coisas na escola bíblica, eu compartilhei algumas coisas que não dá tempo da gente falar agora, né? E aí o pastor teve uma revelação sobre o chip. A gente às vezes está pensando, esperando que o chip seja colocado na nossa mão, na nossa testa. Nós já estamos com um chip, gente, olha aqui, ó. Nesses 6 meses, eu nunca vi como ele está sendo usado tanto. Mas Deus deu uma palavra para o pastor também, falando do selo. Nós, salvos, temos o selo do Espírito Santo. Eu gostaria que você fosse lá e assistisse essa live, que ele compartilhe um pouquinho. Você vai ser grandemente edificado, né? E hoje ele falava assim, ai meu Deus, incomodado, né? Como pode o povo não ir para a igreja? Como pode? Eu não aguento ficar aqui em casa. Como que pode as pessoas não irem para a igreja? E ele está lá desde terça-feira sem poder vir, já não aguenta mais, né? Então, beijão aí para o meu maridão, para o meu pastor. Obrigado por me abençoar para estar aqui, né?
E nós vamos compartilhar a palavra. Depois a gente vai orar por ele. Eu estou vendo algumas pessoas diferentes, apesar de estar com a máscara. Mas eu estou vendo algumas pessoas diferentes. Eu não sei, você é o Luciano? É o Luciano? Nossa, o pastor falou para mim de você, sua esposa. Bênção. Deus abençoe vocês, viu? Mesmo com a máscara, né? Dá para ele vinha há muito tempo, né? Na igreja. E o pastor falou: Regina, eu acho que é o Luciano, assim. Eu falei: nós vamos ter oportunidade de conversar, viu? Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, viu? Sejam muito bem-vindos. E vocês que estão aqui nos visitando, a gente está aqui para servir vocês, todos vocês, viu? Sejam bem-vindos. Eu estou vendo com a Magali, não estou reconhecendo, não sei se eu conheço, não estou reconhecendo de máscara, né? Deus te abençoe poderosamente, lindeza. Deus abençoe, viu? Oh, maravilha, poder olhar no rostinho de vocês. E o que vocês precisarem, a gente está aqui. Amém? Vamos compartilhar a palavra? Eu disse que eu sempre peço um sinal, né? Essa semana, a Adriana pregou na sexta-feira. E eu tinha uma palavra de Deus já no meu coração há algum tempo, quando eu comecei a reler o livro de Hebreus. Eu comentei aqui várias vezes com vocês que eu estava relendo o livro de Hebreus e o Senhor falou, eu acho que até o tema, vocês colocaram já aí o tema? Eu mandei na mídia. O tema da nossa palavra vai ser uma experiência com o nosso sumo sacerdote. Uma experiência com o nosso sumo sacerdote. E eu estava com essa palavra já no meu coração há algum tempo, eu precisava preparar ela, mas já estava no meu coração. Foi difícil de eu conseguir colocar no papel aquilo que estava na minha mente, no meu espírito, porque é uma palavra um tanto quanto pesada. Um tanto quanto pesada. Mas na sexta-feira o Senhor confirmou, quando a Adriana falou uma frase. Ela falou assim: roupa fala de caráter. Na pregação dela, se ela estiver aí na casa dela, porque aqui eu não estou vendo a Adri. Ela deve estar na casa dela. A Adriana também tem sido uma guerreira, gente. Quem conhece a Adri, ela não arreda o pé, mas ela está já há algum tempo com uma anemia, toma injeção. Então, assim, às vezes ela não está na igreja para evitar, porque ela é grupo de risco. Mas mesmo assim, ela não deixou a gente na mão. Todo esse tempo tem estado servindo. Ela estava aqui antes de começar o curso? Então, ela deve estar na casa dela e ela pode confirmar que ela falou essa palavra. Roupa fala de caráter. Na hora eu estava com o meu livrinho na mão, eu anotei para eu não esquecer o que ela tinha falado. E agora, Trovó, também usado por Deus para cantar essa canção. E você vai entender o porquê. A mensagem vai falar sobre isso, sobre essa chance que o Senhor nos dá, uma chance de nós melhorarmos, né? Ô Éder, faz um favor, vira esse ventilador para eles, que daí refresca mais esse canto. Agora, logo a gente vai ter um arzinho, né? Se Deus quiser, né, gente? Estamos chegando próximo, né? Esse vocês vão virar para mim. Vocês estão pertinho da... seu Everton. Vira esse um pouco para mim. Está muito calor aí? Ou dá para aguentar? Tá? Só podia ser, né? Se não fosse o Fabinho, porque o Fabinho vive mostrando assim, que é para virar para ele. Não põe muito, senão eu começo a tossir. Acho que pode virar um pouquinho para lá, que daí bate e vem em mim.
Então, nós vamos compartilhar essa palavra. O tema é uma experiência com o nosso sumo sacerdote. E eu quero ler com vocês o livro de Hebreus, capítulo de número 4, do verso 14. Nós temos um tema aí antes desse verso 14, que fala Jesus, o grande sumo sacerdote. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. E assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. São nesses versículos que nós vamos, nesta noite, nos deter. Nós temos aqui a mesa da ceia preparada. E essa palavra que nós vamos compartilhar tem tudo a ver com a ceia. Por isso, nessa introdução, eu quero falar um pouquinho sobre essa mesa que está aí preparada, né? Nessa introdução, eu quero que você entenda que nós estamos diante dessa mesa preparada. E a mesa da ceia, ela é um memorial. Muitas igrejas, ou muitas pessoas, não se atentam à ceia do Senhor, não valorizam a ceia do Senhor, mas a palavra de Deus fala que ela é um memorial. E memorial, quando nós falamos essa palavra, memorial é uma recordação. É uma recordação. Então, para nós, a mesa da ceia é uma recordação daquilo que Jesus, o nosso sumo sacerdote, fez por nós. É um memorial. Quando nós olhamos para a mesa da ceia, nós temos que entender o que ela significa. Nós temos que entender o que esses componentes que estão nela significam para nós e tratarmos essa mesa com muita seriedade. Lá em 1 Coríntios, onde Paulo vai falar, né? 1 Coríntios capítulo 11, onde Paulo vai falar sobre a ceia, fica muito claro o caráter simbólico deste ato. É como se fosse um ato profético. A ceia, ela é como se fosse um ato profético. Então, é um ato simbólico de quando Jesus diz, fazer isso em memória de mim. Ou seja, é realmente um memorial, em memória dele. Ou seja, para que a gente se recorde daquilo que ele fez, das palavras que ele deixou, de tudo aquilo que ele deixou para nós, como está aqui escrito no livro de Hebreus. E a ceia, ela serve para nos lembrar da nossa aliança com Deus. Nós temos uma aliança. É muito importante. Às vezes as pessoas dizem, quando a gente faz um culto com comparações, ou a gente aqui que gosta muito de fazer a festa, celebrar as festas bíblicas, por exemplo, a Páscoa, Pentecostes, tabernáculos. Tem pessoas que falam, vocês estão judaizando a igreja, mas não é nada disso. Nós entendemos que tudo que diz respeito à igreja, tudo que diz respeito à palavra de Deus, nós temos que entender que fala que a vida de Jesus,
a gente tem que entender que ele era um judeu. Como que era? Se ele era um judeu e ele estava falando da mesa da ceia, ou aqui em Hebreus, quando a gente está vendo que está falando e comparando Jesus como o grande sumo sacerdote, nós temos que entender como era isso na cultura dos judeus. E aí sim, nós vamos aplicar na nossa vida como igreja nos dias de hoje. E quantos ensinamentos preciosos nós tiramos. Hoje eu estava conversando com o pastor e falando, dessa experiência com o nosso sumo sacerdote, com Jesus, e falando de como era, como o sumo sacerdote se vestia, como que foi a visão que Deus deu para Moisés das roupas do sumo sacerdote, como seria lá em Êxodo. Eu comecei a falar com o pastor e eu falei, nossa, a gente quando era, me desculpa se tem alguém, que é católico, está nos ouvindo, ou está aqui e pertence ao catolicismo, e eu respeito você, e eu por muitos anos fui praticante do catolicismo, mas, irmãos, quantas vezes eu fui para a igreja e eu não entendia nada, eu olhava as roupas do padre, do chamado sacerdote, porque não é assim que eles são chamados? São chamados de sacerdotes, Quantas vezes eu olhei para aquela roupa e eu nunca entendi o porquê aquela roupa. Mas quando nós estudamos a palavra de Deus, e talvez hoje você estudando a palavra, é que eu não tive tempo de preparar os slides, mas eu ainda quero fazer isso. Eu quero preparar uma série de estudos, onde nós vamos falar sobre essa experiência com o sumo sacerdote, e eu quero falar sobre cada peça da roupa do sumo sacerdote. E aí, então, você vai comparar. Eu lembro que o Jair, uma vez, ele está aí porque eu vi, cadê o Jair? Você lembra, Jair, que você uma vez mandou uma comparação das peças da roupa do sumo sacerdote e das roupas do Papa? Faz muito tempo. Eu lembro que você mandou para mim um videozinho que falava sobre isso. Então a Bíblia, irmãos, ela é muito esclarecedora para nós. Por isso que nós temos que estudar. E a ceia, ela tem elementos e ela tem coisas importantíssimas que nós precisamos entender de por que Jesus estava falando isso. Por que Paulo falou essas coisas? E por que o livro de Hebreus está falando essas coisas? Nós temos que entender a cultura deste povo. Eu estava lendo algumas coisas e quando nós fomos para Israel, eu pude observar também algumas coisas lá. E eu vi que os orientais, eles valorizam muito as alianças, ou seja, os pactos que são feitos. Eles respeitam muito as alianças. E quando Jesus ele instituiu exatamente o pão e o vinho como elementos da ceia, Jesus ele sabia que o pão e o vinho fazia parte de um ritual de aliança de sangue que os orientais tinham costume, ou seja, a cultura dele tinha o costume de fazer. Era um pacto, era uma aliança. E ao contrair essa aliança neste nível, as duas partes desta aliança, eles estavam declarando que misturavam as suas vidas. Então veja bem, por isso que quando nós participamos do corpo e do sangue, nós não acreditamos que o corpo se transforme no corpo de Jesus. Não é que o pão se transforme no corpo de Jesus. Não é isso. Mas nós acreditamos que ele representa. E nós acreditamos que nessa simbologia há uma mistura
quando nós comemos este pão. Há uma mistura simbológica. É uma simbologia. Então as nossas vidas, nós estamos entrelaçados com a vida de Jesus nesta aliança. Nesta aliança. Então, ao contrair essa aliança neste nível, há essa mistura de duas vidas. Então, tudo que é de um passa a ser do outro e vice-versa. Então, imagina, tudo que é de Jesus passa a ser nosso. E tudo que é nosso passa a ser de Jesus. Existe aflição hoje na sua vida? Existe luta hoje na sua vida? Nessa aliança, tudo isso passa a ser de Jesus. E tudo que é de Jesus passa a ser nosso. A paz que é de Jesus passa a ser nosso. A alegria de Jesus passa a ser nosso. A salvação que existe em Jesus passa a ser nosso. E assim por diante. Só para a gente entender um pouquinho. Eles comiam na aliança, eles comiam e bebiam juntos. Era o pacto da unidade, ou o pacto da não separação. Por isso, queridos, que é uma pessoa quando ela se converte verdadeiramente, quando ela faz uma aliança com Jesus, mas de verdade, não há separação. Não há separação. Às vezes a gente olha de pessoas que se afastam do Senhor. É porque, na verdade, não houve uma aliança verdadeira com Deus. Porque quando há uma aliança verdadeira, existe um pacto de unidade. Ou seja, um pacto de não separação. Nós não nos separamos mais de Jesus. Quando nós olhamos para esta aliança do povo oriental, eles usavam o vinho, né? E para você não dar desculpa aí, o vinho, gente, era um vinho não fermentado, porque o judeu ele não podia se embriagar, tá? Só abrindo um parênteses aqui. Os judeus, eles comiam pão, bebiam vinho, e eles fazem isso toda noite de sabá, ou seja, toda semana eles fazem isso, que para eles é o dia sagrado. E eles fazem isso para lembrar a aliança com Deus. Nós fazemos uma vez por mês. Que alegria, gente! Que hoje, presencialmente, depois de 6 meses, nós já tivemos 6 ceias, que nós não pudemos estar juntos. Não pudemos fazer isso presencialmente. E que alegria hoje poder fazer presencialmente, comemorar esse dia sagrado, comemorar este memorial juntos. E nós fazemos isso para lembrar essa aliança que nós temos com o nosso Deus. E eles fazem isso, os judeus, para não perder a identidade de judeu. Isso fala alguma coisa ao teu coração? Por que é importante nós participarmos da ceia? Para nós não perdermos a nossa identidade de cristãos. Isso é muito importante. E uma vez, então, por semana, os judeus se reúnem na noite de sabá. Eles usam o vinho, né, chamado... Toda comida, na verdade, é uma comida kasher, eu não sei pronunciar. Não sei pronunciar, mas dá para vocês entenderem. Essa palavra kasher, ela significa boa,
digna de confiança, ou seja, é a comida mais pura que existe. Tudo isso os judeus fazem porque eles levam muito a sério a aliança que eles têm com Deus. E a primeira vez que nós encontramos na palavra de Deus a palavra pão e vinho, ou a aliança feita com o pão e o vinho, a primeira vez que nós encontramos na Bíblia foi lá em Gênesis capítulo 14, verso 18, onde Abraão se encontra com o rei e sacerdote Melquisedeque. A gente não tem tempo para ver tudo isso, mas só para você ter uma noção, Melquisedeque, ele oferece pão e vinho como sinal da aliança, ou seja, como sinal da bênção para com Abrão. E esse ritual, então, é o que hoje os judeus celebram como o Kiddush, ou seja, a santificação. Eles levam tão a sério a aliança que eles têm com Deus, que esse dia, uma vez por semana, eles têm como o dia da santificação. E Abrão, ele reconhece Melquisedeque como autoridade espiritual sobre a vida dele. E aí então, o que ele faz? Quem lembra? Ele faz o quê? Ele entrega o seu dízimo para ele. Ele entrega o seu dízimo em reconhecimento, como reconhecimento de que aquele homem era uma autoridade, ou seja, ele era o sacerdote, ele era a representação de Deus na face da terra, né, sobre a vida de Abraão. Então ele devolve o seu dízimo para a vida de Melquisedeque. Isso está aí em Gênesis e também está no livro de Hebreus. Só para a gente confirmar, Hebreus capítulo 7, olha o que fala. Ai, como é lindo o livro de Hebreus, gente. É um resumo da Bíblia. Se você puder, leia. Tão curtinho, acho que são 13 capítulos. E aqui, olha só, diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, e depois de derrotar os reis, e o abençoou, e a Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, e depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então aqui nós podemos ver no livro de Hebreus, Melquisedeque aparecendo. No Novo Testamento, então, Jesus vem, Jesus institui a ceia, e Paulo, ele nos instrui a discernir o corpo do Senhor. Por isso que a mesa da ceia, nós temos que levar ela muito a sério. Paulo diz que nós devemos discernir o corpo do Senhor, ou seja, a ceia, ela é um ato com consequências espirituais. Ela é um ato com consequências espirituais. Por isso que diz lá, diz assim: por isso há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. São as consequências espirituais daqueles que não levam a mesa do Senhor a sério. Ou seja, o corpo e o sangue do Senhor Jesus a sério. Paulo, ele está aqui instruindo o povo de Deus a discernir
E hoje nós estamos diante da mesa. Eu disse para vocês que essa palavra, ela é pesada. E ela é pesada. Porque quando nós falamos em discernir, é olhar para dentro de nós. E aqui o que eu quero deixar claro é que assim como o Kiddush da noite de Sabá fala de santificação, a mesa do Senhor também fala disso. Fala de santificação. E nós precisamos discernir. Nós precisamos escolher. E escolher o que é certo. A Bíblia aqui também, Paulo, ele vai dizer: examine-se, veja se você está escolhendo aquilo que é certo. Por quê? Porque, como eu disse, a ceia, ela é um ato com consequências espirituais. Então, nós precisamos nos examinar e ver se nós estamos escolhendo aquilo que é certo. E aí eu pergunto: a santificação tem feito parte da nossa vida? A santificação tem feito parte da nossa vida? Deus, Ele nos chamou para um reino de sacerdotes, ou seja, um reino de sacerdócio. Você já não é, eu não estou dizendo, quando eu digo que você já não é mais qualquer pessoa, eu não estou dizendo que nós somos melhores que ninguém. Não é isso. Mas nós temos muitas responsabilidades. Por isso, levar a sério. A igreja, aqui em 1 Pedro, só para você se lembrar, 1 Pedro, capítulo de número 2, verso 5, fala sobre a pedra viva e o povo escolhido. Quantos aqui fazem parte do povo escolhido? Nós somos o povo escolhido. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, mas para o que também foram destinados. Então, a igreja, a palavra de Deus está dizendo que a igreja, ela é um reino de sacerdotes. Um reino sacerdotal. E aqui na época do Antigo Testamento, porque nós lemos em Hebreus, nós fizemos a nossa leitura, primeira leitura no livro de Hebreus, e Hebreus tem tudo a ver com o Antigo Testamento.
Tudo que nós olhamos lá no livro de Êxodo, o tabernáculo, as roupas do sumo sacerdote, todas as ofertas que eram feitas, a expiação que era feita, tem tudo a ver com o sacrifício de Cristo e a sua igreja e o seu povo. Tem tudo a ver. Então, na época do Antigo Testamento, os sacerdotes eram homens escolhidos por Deus para realizar os sacrifícios em Israel. Aqui também nós lemos que nós fomos escolhidos, utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócios santos, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio, hoje, de Jesus Cristo. Então, o ofício sacerdotal não poderia ser oferecido por qualquer pessoa. O ofício sacerdotal, a pessoa precisava pertencer à tribo de Levi, precisava pertencer à tribo à família de Arão. Eram as exigências. E além de ser escolhido, ele deveria viver em santificação e obedecendo às leis. Ele devia ser purificado, consagrado, ungido. Tudo isso está lá no livro de Êxodo. Você vê Êxodo 29, vai falar sobre todas as qualificações que o sacerdote, sumo sacerdote, deveriam ter. E as roupas era aquilo que identificava o sacerdote e o sumo sacerdote. As vestes, as roupas. Essas roupas serviam para revelar ao povo o peso, a glória, a beleza e a santidade de Deus. Vai me acompanhando. Vai me acompanhando que nós vamos chegar a um denominador comum. Nós estamos falando da mesa, nós estamos falando de quem nós somos diante dessa mesa, nós estamos falando da nossa identidade em Cristo, da nossa identificação com o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. E agora nós estamos falando dessa roupagem que o sumo sacerdote tinha e que nós devemos ter, porque se nós fazemos parte dessa linhagem, então nós devemos ter roupas iguais a dele. E essa roupa, as roupas, é interessante isso. As roupas identificavam quem era o sumo sacerdote, ou quem eram os sacerdotes. Será que as pessoas, ao olhar para nós, irmãos, nos identificam? Será que as pessoas, ao olhar para nós, sabem quem nós somos? Será que nós temos feito diferença? Eu achei muito interessante, porque as roupas, elas serviam para lembrar perante quem os sacerdotes estavam. E os sacerdotes, eles estavam primeiramente diante de Deus. Tudo na roupa do sacerdote apontava para as coisas espirituais. Pena que a gente não tem tempo para falar de cada peça, né? A nossa vida também aponta para Cristo. A nossa vida, ela também aponta para as coisas do céu. E as pessoas, ao olhar para a nossa roupagem, as pessoas, ao olhar para a nossa vida, elas também devem olhar e ver o céu em nós. Ver Jesus em nós. Ver diferença em nós.
Eu não estou falando de perfeição, mas eu estou falando de diferença. O homem, nos dias de hoje, ele encontra-se, eu estou falando de humanidade, ele encontra-se despido, irmãos. O homem, ele encontra-se novamente despido na presença de Deus, como Adão estava quando pecou. O homem, a humanidade, ela encontra-se novamente, e muitos de nós nos encontramos desse jeito, como Adão, procurando folhas de figueira para cobrir a nossa nudez. E não se esqueça que nós estamos diante da mesa da ceia, diante de algo sagrado. Essa nudez, podemos dizer que ela é física, que ela é moral. E essa nudez também é espiritual. Por isso, que lá, quando nós falamos da ceia, por isso há muitos que estão doentes, por isso há muitos que estão tristes, por isso que há muitos que dormem, estão distantes de Deus, estão condenados à morte, estão condenados às trevas, não estão discernindo a mesa, o corpo do Senhor. Mas Jesus, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é a nossa expiação, mas Ele também é o nosso sumo sacerdote, ou seja, Ele é o nosso único mediador. Queridos, cuidado. Cuidado, porque Jesus é o nosso único mediador. Não existe outro que possa nos reconciliar com Deus, com o nosso Pai, que possa nos levar até o nosso Pai. E nas roupas do sumo sacerdote, havia uma peça, que é o que eu quero falar nesta noite. Eu quero falar sobre duas coisas. Sobre essa peça da roupa chamada mitra. E eu quero falar sobre a unção, sobre a consagração do sumo sacerdote. Então essa peça chamada mitra, a mitra era feita de linho fino. Eu vou chamar alguém aqui para me ajudar, deixa eu ver. Quem pode vir aqui me ajudar? Vem, Éder, me ajudar. A mitra era feita de linho fino, branco. Vai tirar um pouquinho a máscara, só para... Nós estamos distantes. Não, fica aqui um pouquinho. A Vilma está de máscara. Só para vocês verem. Amarra para mim essa fitinha aqui, tá vendo? Tem um significado, né? Nós vamos amarrar ela. Amarra para mim, por favor. Essa peça, ela se chama mitra.
Lembra que eu falei do Papa, né? Vocês lembram como que é do Papa? Mas um dia nós vamos conversar sobre isso. Que eu vou preparar uma palavra que Deus colocou no meu coração para explicar para vocês muitas coisas. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter conhecimento, viu? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é o conhecimento da verdade que traz libertação para nós, né? Então essa peça aqui, ela é chamada mitra. Só que a mitra era a coroa, ela era a coroa de santidade, mas ela era feita de linho fino. Eu não vou ler as passagens, mas está lá no livro de Êxodo, capítulo 28, verso 38, está lá. Ela era feita de linho fino branca, ela tinha uma lâmina de ouro, que é essa daqui, ó, tá? Ela tinha as tiaras, que é essa outra parte aqui. E ela era presa com esse cordão azul, que eu mostrei para vocês, que nós já amarramos. Só para você nunca mais esquecer, é que eu estou fazendo essa encenação. Era para ser posta sobre a cabeça. E a ordem de Deus, ela foi dada para que o sumo sacerdote tivesse ela para cobrir como um chapéu sobre a cabeça. O cobrir a cabeça fala sobre submissão, irmãos. Talvez seja um assunto que você não goste muito de ouvir, ou ninguém gosta de ouvir, sobre submissão. Mulher não gosta de ouvir, igreja não gosta de ouvir, funcionário não gosta de ouvir. Quando fala sobre ser submisso, todo mundo já tem um pé atrás. Mas a palavra de Deus fala sobre submissão, sobre ser obediente. E esse chapéu, essa mitra, ela ia sobre a cabeça do sumo sacerdote para falar exatamente sobre a submissão. O cobrir a cabeça, se nós formos olhar para o povo judeu, eles usam até hoje, eles usam a quipá. Eles usam, se você vai lá em Jerusalém, você vai para o Sabá, lá no Muro das Lamentações, ninguém entra com a cabeça descoberta, nem homem, nem mulher, ninguém. Tem que cobrir a cabeça, como símbolo de submissão a quem? A Deus. Como símbolo de obediência a Deus, em primeiro lugar. E se nós não estamos dispostos a obedecer a Deus, nós não vamos obedecer mais ninguém. Por isso que quando a gente vê alguém que não se submete à autoridade na terra, nós temos que tomar cuidado, porque também não está mais submisso a Deus. Então a mitra, ela fala disso, ela fala do cobrir a cabeça, ela fala da submissão. Jesus, ele como filho, como o sumo sacerdote, que ele representa aqui para nós, mas ele foi o filho de Deus, e como filho de Deus, a palavra fala que ele foi completamente submisso em amor. E em amor, ele realizou a obra redentora. E eu quero dizer uma coisa para você: nada é pesado demais quando nós entendemos o propósito. Jesus, ele entendeu o propósito da vida dele aqui na terra. Então ele estava em submissão. Em uma submissão, ou seja, debaixo de uma missão. E todos nós estamos, como sacerdotes, nós estamos debaixo de uma missão, por isso submissos. A nossa mente
deve estar guardada por isso. Lá em Lucas capítulo 22, verso 42 diz: todavia, não se faça, o Senhor dizendo, todavia, o Senhor pode passar de mim esse cálice, mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, ele estava em completa submissão à vontade do Senhor. Em Filipenses capítulo 2, versos 7 e 8, Paulo diz: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Servo é submisso. Fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, a primeira coisa que essa peça, ela vem nos ensinar, que nós devemos servir a Deus em submissão. É que quando nós vamos para a frente dessa mesa, a mesa da ceia, nós temos que entender que nós temos que ser obediente a Deus. Obediente, completamente obediente a Deus. E aí eu tenho outra pergunta. Será que a nossa cabeça, nossa mente, ela evidencia submissão e obediência? É uma pergunta. João, capítulo de número 6, o verso de número 38. 6, 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Irmãos, nós estamos nessa terra para fazer a vontade do nosso Pai. Por isso, não tenha medo de cumprir a vontade de Deus, de ser submisso, totalmente submisso a Ele. A mitra, ela faz parte de vestes santas. Esse cordão azul que nós amarramos aqui na mitra, esse cordão que amarrava ou segurava essa lâmina dourada, ela fala ou ela representa a santidade vinda do céu. A palavra de Deus diz, 1 Pedro, você está aí na sua casa, os meninos estão colocando, não sei quem está lá hoje, Samuel está na casa dele hoje, estamos orando pela recuperação, teve que fazer uma cirurgia, mas está bem. Estamos sentindo sua falta, Samuel. É a Milena está lá? Ela está lá colocando os versículos. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15. 15 e 16 diz assim, olha: mas assim como é santo aquele que os chamou, sede santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Pastora, que versículo conhecido, né? Muito conhecido, mas pouco praticado. A mitra era a coroa de santidade. Olha, queridos, eu quero ler Levítico. Esse versículo foi muito forte ao meu coração. Gênesis, Levítico, capítulo de número 20. Foi muito forte ao meu coração. O verso de número 26. Levítico 20, 26. Vocês serão santo para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos
para serem meus. E os separei. Você acredita que você foi separado? Você acredita que você... Porque, irmãos, qual o sentido de nós estarmos aqui? Qual o sentido de igreja? Qual o sentido de estarmos reunidos neste lugar, de fazermos tudo isso? O Senhor nos separou. Então Deus é santo. Como Deus é santo, Ele não se mistura com o pecado, Ele não se mistura com aquilo que é impuro. Não se engane. Não se engane. Nessa lâmina de ouro que você está vendo aqui, né, quando foi feita nas 12 horas de adoração do ano passado, né, Dani? E o Daniel mandou confeccionar para nós, deu de presente para o pastor, foi um ato profético, está em hebraico aqui, nas letras, e nessa lâmina de ouro, ela está escrito: santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Talvez você não consiga enxergar na minha testa, nem na sua, mas essa lâmina ela tem que estar na nossa testa, na nossa, escrito aqui, ó, e as pessoas devem ver isso em nós. Santidade ao Senhor, ou seja, separado para Deus. Somos do Senhor. Nessa lâmina de ouro estava escrito: santidade ao Senhor. Existem vários lugares que falam sobre a mitra, mas um lugar que eu fui ler é Zacarias. Zacarias, capítulo 3. Uma profecia, olha só. Como nós temos que tomar cuidado, irmãos, com as nossas vestes. Com as vestes sacerdotais que nós recebemos. Porque nós estamos diante da mesa da ceia, lembra? E aqui em Zacarias, capítulo 3, o verso 5. O tema de Zacarias já fala aqui, capítulo 3. Vestes limpas para o sumo sacerdote. E o verso... aqui no verso 5 diz assim: disse também: coloquem um turbante ou uma mitra limpa em sua cabeça. E colocaram então a mitra nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor o observava. Que jeito que tinha que estar a mitra? Que jeito? Suja. Agora, se o Senhor fala que tinha que ser colocado uma mitra limpa, é porque aquele estava antes, porque Josué era o sumo sacerdote. Então, aquele estava antes, estava suja. E o Senhor então fala: coloquem uma mitra limpa sobre a cabeça. Se você continuar lendo, aqui vai dizer assim, olha: o anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa, e também estará encarregado das minhas cortes, e eu darei a você um lugar entre esses que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de vocês, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Está falando aqui de Cristo, o renovo, Cristo. Então, queridos, as nossas vestes, todos os dias, estes são os que lavaram no sangue de Jesus. As nossas vestes têm que estar lavadas.
no sangue de Jesus, branqueadas no sangue de Jesus, todos os dias, todos os dias. A mesa da ceia é coisa séria, a vida com Deus é coisa séria. E queridos, eu estou falando isso porque faz mais de mês que essa palavra está remoendo no meu coração. A lâmina estava atada à testa. E isso fala de arrependimento consciente. Cabeça, mente. Irmãos, consciente. Arrependimento consciente. Nunca conseguiremos ser perfeitos, mas precisamos nos arrepender. Não é sentir remorso, é nos arrepender. Não é lágrima de crocodilo, mas é nos arrepender. Quando nos arrependemos, Cristo é a lâmina de ouro que nos representa. Mas guarde isso, hein? Só arrependidos, porque Ele é o justo. A palavra de Deus diz lá em 1 João, que Ele é o justo. Então, só arrependidos. Nós precisamos nos banhar na palavra de Deus. Quanto tempo nós temos gasto para nos banhar na palavra, com a palavra de Deus? Quanto tempo? Quando nós olhamos, e nós vamos chegar agora na consagração do sumo sacerdote, eles demoravam 7 dias na consagração. 7 dias, porque tinham que se lavar, se purificar. Tudo isso simbolizando, queridos, a nossa santificação diante de Deus, a nossa limpeza diante de Deus. Então se banhe na palavra de Deus. Hoje nós estamos nos banhando na palavra de Deus. É maravilhoso vir para a igreja e a gente ouvir, sabe, palavras de... porque hoje nós já recebemos milagres, viu? Nós já recebemos na hora do louvor. Nossa, os anjos do Senhor estavam aqui entregando milagres na nossa mão. Mas agora, na hora da palavra, nós estamos sendo limpos para que maiores milagres sejam realizados em nós. Em nós. Não busque filosofias humanas. Para com os seus achismos. Pare com aquilo que o seu coração enganoso te apresenta todos os dias. Mas vá para a palavra de Deus. Vá para a palavra de Deus. A conversão, queridos, a conversão ela nos tira do mundo. Mas a santificação, ela tira o mundo de dentro de nós. Nós precisamos ter o mundo tirado de dentro do nosso coração, para poder estar na frente desses elementos tão importantes que é o corpo e o sangue de Jesus. Não é só sermos tirados do mundo, não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus nos chamou como sacerdote. Por isso, Senhor, nós queremos pedir perdão por nos esquecer que a nossa santidade deve ser prestada ao Senhor em primeiro lugar. Você e eu fomos chamados para esse reino de sacerdote. Nós somos separados. E o sacerdote, como eu disse, eles eram escolhidos. E eles tinham que
que só por nascimento alguém se tornava sacerdote. Eles tinham que vir, né, lá no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, tinha que vir da família de Arão. Tinha que vir da família de Arão. Foi assim que Deus estabeleceu. Hoje, é só através do novo nascimento em Cristo, através do sangue de Jesus, nós nos tornamos sacerdotes. E aí, para ser consagrado ao sacerdócio, e eu quero falar só mais este pouquinho com você, para ser consagrado, para receber a unção, porque esse sacerdote, ele era escolhido, e ele vinha e tinha todo um ritual. Tinha todo um ritual. A roupa era entregue na mão dele. Era maravilhoso. É lindo a gente estudar e depois ver o que isso significa na nossa vida espiritual hoje. E a consagração era feita. E para ser consagrado, então, e esse consagrar, ele era feito durante 7 dias. Era a separação, era a confirmação. Havia limpeza simbólica, a purificação, e daí então vinha a unção. E a unção era feita com óleo preparado especialmente. Lá no livro de Êxodo, capítulo 30, se você for ler, depois você pode ir lá ver, você vai ver como que era preparado. Não era só o azeite de oliva. O azeite tinha que ser o primeiro, tirado da azeitona, então espremia, né? Aí tirava o primeiro óleo lá do azeite, não podia ser, porque passava a primeira vez pela prensa, aí esse daí era separado, porque esse azeite ungia-se o sacerdote, depois todas as peças do tabernáculo, colocava lá no candelabro. Depois os outros azeites, cada um tinha uma finalidade. Porque a azeitona, conforme você passa uma vez, tira um pouco de óleo. Passa outra vez, tira mais um pouco. Isso, se a gente fosse falar, ia falar da nossa vida, né? Quantas vezes nós precisamos passar pela prensa, né? Pela prensa de Deus, né? Então, essa unção era feita, aí vinha todas as especiarias, e o óleo da unção era preparado. Aí lá no Salmo de número 133, verso 2, que talvez você já leu 1000 vezes, ou ouviu milhões de vezes na igreja, que diz assim: é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a orla de suas vestes. Lembra? Lembra desse versículo? Então, esse versículo tem a ver quando o sumo sacerdote, ele era ungido. Ele não era ungido assim, passava um pouquinho de óleo lá na testa dele, pronto. Não, era derramado esse azeite preparado com as especiarias, e o azeite então caía, vinha sobre a barba, derramava sobre a gola, e aí vinha sobre as vestes e ia até a orla das vestes. E aí, queridos, nós podemos ver que esse óleo representa o Espírito Santo. Então veja bem, lá no Velho Testamento já o óleo, já essa unção, já o Espírito Santo sendo representado. E ele veio sobre a cabeça. Cabeça é Jesus. E ele desceu sobre a barba. A barba são os apóstolos, aqueles que estavam ligados diretamente a Jesus. E desceu sobre a gola.
E a gola é a igreja primitiva. E depois, então, veio sobre as vestes, que somos nós, a igreja contemporânea, a igreja de hoje. Então, o Espírito Santo. Ô queridos, você está entendendo? Nós precisamos do Espírito Santo. Para nós sermos santos, nós precisamos do Espírito Santo. Assim como esse sacerdote, esse sumo sacerdote, ele precisava dessa unção para poder exercer o seu chamado. Nós também precisamos do Espírito Santo para viver nessa terra, para viver uma vida de arrependimento. Se nós somos um reino de sacerdote, as nossas vestes devem estar encharcadas de óleo. Nós passamos 6 meses sem poder vir para a igreja, irmãos. Será que as nossas vestes estão encharcadas de óleo? Ou será que nós deixamos as nossas vestes perder esse cheiro de azeite? Perder esse encharcamento do óleo do Espírito Santo? Será que nós estamos com as nossas vestes limpas? Ou será que nós deixamos as nossas vestes se sujarem? Cheios do Espírito Santo, nós venceremos o maligno, nós venceremos o pecado, pessoas serão curadas. Quando eu pensei nisso, quando eu pensei no Espírito Santo, no encharcamento das nossas vestes, na orla dos vestidos das nossas vestes encharcadas, eu me lembrei de quando aquela mulher foi e tocou nas orlas dos vestidos de Jesus. Ela foi curada, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós poderemos alcançar aqueles que precisam de cura. Ramanaya, Shandaranamanás. Nós realizaremos o trabalho no reino de Deus. Nós não entristeceremos o coração do Senhor, mas nós precisamos da unção do Espírito Santo. E agora, nós estamos aí, diante da mesa da ceia, e lendo o livro de Hebreus. E com esse entendimento, eu quero ler novamente. Hebreus 4. Com esse entendimento, diante da mesa, verso de número 14, 4:14. Feche um pouquinho seus olhos. Portanto, visto que nós temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a nossa firmeza à fé que professamos. Pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. E assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade.
Senhor, diante da mesa da ceia, e olhando agora para as vestes de nosso sumo sacerdote, entendendo, Senhor, que Tu queres cada um de nós com uma mitra limpa na nossa cabeça. Nós podemos ouvir essa voz que ecoa: mais santo, mais santo, mais santo ainda. E nós queremos, Senhor, responder. Nós queremos, Senhor, ser a resposta. Sim, Senhor, mais santo ainda. Amalás, mais santo ainda. Mexe, Senhor, mexe com aquilo que está dentro de nós. Nós estamos, Senhor, diante da mesa da ceia. E estamos aqui, Senhor, tratando da nossa santificação. Tratando, Senhor, da santidade, daquilo que o Senhor fala, que se não houver santificação, se não houver santidade, se não houver arrependimento, ninguém verá o Senhor. Nós não podemos nos aproximar dessa mesa de forma irreverente, Senhor. Por isso nós queremos aceitar o desafio de Paulo nesta noite: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Queremos, Senhor, aceitar, porque, Senhor, nós não queremos permanecer doente, nós não queremos permanecer dormindo, nós não queremos permanecer sem paz, nós não queremos permanecer sem esperança. Nós não queremos permanecer vivendo uma vida dupla. Por isso, Senhor, nós aceitamos. Eu aceito este convite de me examinar e de viver uma experiência com o Senhor Jesus, o meu sumo sacerdote. Que a tua igreja aceite, que cada pessoa que está ouvindo, Senhor, essa live nesta noite, aceite essa experiência, aceite esse convite de se examinar e de viver uma vida separada, uma vida de santidade, uma vida diferenciada, Pai. Nós vamos, Senhor, participar do teu corpo e do seu sangue. Pai, eu não posso dizer para cada um: faça, não faça. Eu não conheço a particularidade de nenhum dos teus filhos. Só o Senhor sabe. Só o Senhor e eles. Por isso, Deus, nesta noite, nós nos curvamos. Nos curvamos diante da tua santidade. Talvez há muito tempo, a tua palavra não nos fira como feriu nesta noite. Quando eu li, Senhor, essa passagem de Hebreus, e eu li, Senhor, que o Senhor passou por tentações, mas porém sem pecado. Isso me levou a refletir na minha vida pessoal. Isso me levou a refletir no meu coração. Como está o meu coração? Eu comecei a examinar o meu coração. Leva a tua igreja a isso, a se examinar. E se foi possível Jesus, como homem, viver uma vida sem pecado, também é possível a nós. Por isso nós queremos nos aproximar, Senhor, ao trono da tua graça nesta noite, com toda a nossa confiança,
a fim de nós recebermos a misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você agora, por um momento, falasse com o Senhor. Nós vamos participar da ceia, mas eu queria que você, sentado mesmo, falasse com o Senhor. É o seu momento de se examinar, em nome de Jesus. Não olhe para lugar nenhum, só para dentro do teu coração. Só para dentro do teu coração. Se você está na sua casa, prepare o seu pedaço de pão, o seu suco. Talvez faz muito tempo que você não se analisa. A gente como ser humano, queridos, a gente tem, né, a vida corrida. E às vezes nos esquecemos de fazer essa análise do nosso coração. E é hora de nos arrependermos mesmo. Como eu disse na mensagem, não se engane. Não se engane. Oh, Pai, eu quero ter uma experiência contigo. Eu quero ter uma experiência com a tua santidade, Deus. Ajuda, Senhor. Ajuda o teu povo. Tem misericórdia de nós. Pegue seu pão. Pegue seu cálicezinho. Recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o
pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, nós somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Senhor, nós queremos tomar posse de todas as bênçãos contidas, Pai, na nossa aliança contigo. Ao erguer hoje o pão, ao erguer hoje o vinho, nós declaramos que aqui estão os que guardam os seus mandamentos, Senhor. Aqui estão os que lavam no sangue de Jesus as suas vestes. Aqui estão os que se arrependem de seus pecados. Aqui estão os que confessam que somos pobres, que somos necessitados e que precisamos do Senhor. Queremos participar, Senhor, nesse dia tão maravilhoso. Nesse dia, Senhor, que lembramos o teu sacrifício. Queremos participar desta mesa, Pai, com convicção de que nossos pecados estão sendo perdoados. Queremos nos arrepender, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, que este símbolo que nós vamos comer e beber possa vir fazer parte do nosso corpo hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode comer deste pão. Amém? Se você tem o seu pão e vai participar, coma agora, em nome de Jesus. Pegue o seu cálice. Oh Deus, nós queremos, Senhor, fazer parte da sua vida, Pai. Traz saúde ao nosso corpo, traz saúde à nossa alma, traz saúde ao nosso espírito nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Glória a Deus. Glória a Deus.
Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa os céus descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Aleluia. Sim, Espírito Santo. É o reino Glória a Deus, Deus. o poder tua é a glória pra sempre. Amém. Deus é o reino Deus, o poder Glória a tua Deus. é a glória pra sempre. Amém. Deus é o reino Deus, o poder tua é a glória pra sempre. Amém. Deus é o reino Deus, o poder tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Com seus olhos fechados. Receba a unção. Nós falamos da unção do Espírito Santo. Se você já lavou as suas vestes no sangue de Jesus, você tem direito. Você tem direito à unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar pelo teu Espírito Santo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Oh Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque fazemos parte da sua vida, da sua vida. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Siria Manaia, Uriachaia, Manassiria, Tararamanás. O Espírito Santo habita em nós. Oh, batiza, Senhor, aquele que ainda não é batizado. Dá uma experiência nova para aquele que ainda não te conhece, para aquele que não conhece o poder do Espírito Santo. Abalachai, Abaraciri, Andaranamanás, Ariandaranamanachei, Andaranamanás. Oh, oh, Abalachei, Andaranamanás. Aleluias, 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 aleluias. Se você está com a sua esposa ou com seu filho, se você pode dar a mão para alguém, dê para essa pessoa. Nós estamos em uma época que a gente não pode fazer isso, mas você pode dar para sua esposa ou para sua filha. Busque o poder do Espírito Santo. Busque o poder do Espírito Santo junto com a sua família. Faça isso. Bem baixinho os instrumentos. Quero ouvir a igreja orando em línguas. Faz tempo que a gente não consegue ouvir, né? Se você está na sua casa, faça isso. Ore em línguas, seja cheio do Espírito Santo. Oh, Xanamanás, Sirie, Xamanás, Ah, Herias. Ore em línguas, querido. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta o óleo descendo sobre a sua cabeça. Sinta espalhando sobre seu rosto.
descendo sobre os seus ombros, descendo sobre o seu corpo. Sinta trazendo cura sobre as suas emoções. Sinta o azeite, a presença do Espírito Santo vindo sobre os seus pés, te dando ousadia para caminhar mais uma milha, e mais milhas e milhas, e quanto for necessário, com saúde, com disposição. Amalaia Shaya Manaye, Oria Lara Baracheria, Sia Manaia Se, Sia Manachaya. Alcança o Francisco, o Dilson, essas pessoas que estão com Covid, Senhor. Oh Deus, quantas pessoas necessitando. A Edna, a Suelen, nossas amigas, irmãs, Senhor. O Valdeci, Deus, Kaique, Lucimara, o Samuel na casa dele, a Gersina, o José Dias, Pai, Marciane, a Marcelita, a Vanessa, a Thalita, o Anderson, Deus, todos aqueles que estão necessitando de um milagre essa semana, seja no trabalho, seja na saúde física, na saúde emocional. Senhor, aquela criança que eu tenho orado, que a Neuza pediu, alcança, Senhor, com um milagre, por favor, Pai. Alcança os pastores da nossa região, alcança as famílias aqui representadas, as famílias daqueles que não podem estar aqui conosco. Oh, vem, Senhor, vem, Espírito Santo, trazendo, Deus, cura, trazendo, Senhor, Pai, a salvação nas tuas asas, para todos aqueles, Senhor, que abrirem o coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a sua mão, diga: eu recebo toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Você que visita, que Deus te abençoe poderosamente. Você que veio na nossa igreja hoje, talvez pela primeira vez, que Deus abençoe sua família, que a necessidade, aquilo que você tanto necessita, que o Senhor te alcance poderosamente, em nome de Jesus. Levante a sua mão, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Aplauda mais forte.